Tá? Gente, se alguém sair aí da reunião, pede para entrar de novo, que pode ter alguém que caia. Tá? Então, avisa lá. Então, vamos lá, gente. Então, é importante a gente saber, né? Esse selo público, selos da administração pública, selo ou sinal atribuído por lei ou entidade de direito público, então, aquele, em regra, né, de entidades da administração indireta, e também direito público aí a gente pode colocar, inclusive, selos, por exemplo, de autenticação dos tabelionatos, né, como está ali no inciso 2º. Tá? Além disso, então, incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Então, tanto aquele que falsifica como aquele que faz o uso, os dois respondem pelo crime. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem, então o que é isso? O cara autentica um documento, vai lá e recorta aquele selinho, que é verdadeiro, e usa em outro documento. Pode? Não, não pode. Vai estar incorrendo nesse crime aí também. E quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou qualquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Então, o que é isso? Tu pega o brasão do município de Araguaí, faz um documento do Word, joga lá, imprime e diz que é verdadeiro. Não, né? Tu está fazendo falso uso de um logotipo, de uma marca, de uma sigla que pertence à administração pública. Se o agente, o funcionário público, cometer esse crime também, a pena vai ser aumentada na quantidade de 1/6, né? Vai ser aumentada da 6ª parte. Além disso, então, é importante a gente conhecer, né, o bem jurídico, que é a fé pública ainda, né, iguais os crimes que a gente viu na aula passada. Sujeito ativo, qualquer pessoa, se for funcionário público no exercício da função, né, ou aproveitando dessa função, aumenta 1/6. Sujeito passivo, o Estado. Os núcleos, né, justamente os parágrafos: falsificar, fabricar, alterar. Falsificar, né, pegar uma imitação, né, falsificar, fabricar, tu criar um selo completamente novo. Alterar, tu pegar ele, alterar de lugar, né, fazer um verdadeiro, usar como falso. Essa é a ideia, tá, desses 3 verbos. Elemento subjetivo, dolo. Tu tem que ter o dolo de tentar lesar, né? Tu quer usar esse documento para lesar uma pessoa, tu vai falsificar com um fim. Ah, eu fiz isso numa brincadeira que a gente estava fazendo aqui entre amigos. Vai responder por esse crime? Não. Não, porque não teve o dolo, né? Inclusive, tu agiu com negligência, então não existe esse crime na modalidade culposa. Ação penal pública incondicionada, ou seja, não necessita de representação nem de queixa-crime. O que mais que é importante a gente saber aí desse 296, tá, gente? É justamente a ideia de que ele é um crime formal, ou seja, independe do resultado. Basta a conduta para já se configurar como crime. Eu não sei se vocês lembram das separações em relação ao que é um crime material, formal e de mera conduta. Vocês lembram aí dessa diferença, dessas diferenças? Não? Tá, então só vou, calma aí. Vou só fechar aqui para abrir um slide novo, para daí eu poder escrever nele. Calma aí. Então vamos lá. Apareceu aí na tela para vocês uma página em branco, né? Então vamos lá.
A gente tem uma divisão de crime, que o crime, tá? Ele pode ser crime. Gente, eu estou desenhando com o mouse, então, desculpa a letra aí. Esse crime, ele pode ser material, tá? Material, formal e de mera conduta, tá? Material, formal e mera conduta. Vocês lembram da divisão do fato típico? Conduta. Vocês lembram da divisão do fato típico? A gente lembra? Fato típico é o nosso primeiro substrato do crime. Tá? Então, eu vou botar FT aqui. Fato típico. O fato típico, ele tem 4 divisões, que é a conduta, resultado, nexo, né, o nexo causal, e a tipicidade. Isso aí. Tipicidade. Então, fato típico ele tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. O crime material, ele necessita o quê? Ele necessita, para existir, de conduta mais resultado. Ou seja, ele só vai existir, só vai se concretizar se existir conduta mais resultado. Ou seja, o que é isso? Homicídio. Quando é que um homicídio... Qual que é a conduta de um homicídio? Tentar matar a pessoa. Qual que é o resultado? A pessoa morrer? Então, conduta, dei um tiro. Resultado, a morte. Então, o crime material ele tem que ter conduta mais resultado. No crime formal, entende-se o seguinte, que ele tem conduta mais o resultado. Mas por que eu coloquei o mais resultado aqui em vermelho? Porque esse resultado aqui no crime formal, ele é dispensável. Dispensado. Ele é dispensado. Isso significa o quê? Significa que ele não requer o resultado para que se concretize. A gente tem, por exemplo, a extorsão, que basta, a extorsão é o quê? Tentar, com meio de ameaça e tal, tentar auferir uma vantagem ilícita com a outra pessoa. Só que a extorsão, ela se concretiza, ou seja, conduta, ameaçar uma pessoa para conseguir alguma coisa. Resultado, a pessoa perder algum patrimônio, conceder alguma vantagem para você.
Só que esse resultado ele acaba sendo dispensado. Então, significa o quê? Que basta a conduta para que o crime ocorra. E o crime de mera conduta são aqueles crimes que só necessita conduta. Por exemplo, o crime de violação de domicílio. Se for violar um domicílio, precisa quebrar alguma coisa no domicílio, ameaçar alguém e tal? Não, basta que você invada o domicílio alheio, que já se configura como crime de mera conduta, já se configura como crime. Então, essa falsificação aqui, esse artigo da falsificação aí que a gente viu, ele é justamente isso, né? Ou seja, ele é um crime, né, formal, que existe a conduta e o resultado. Conduta, você falsificar o selo, falsificar o sinal lá e tal. Resultado, tu oferir alguma vantagem com essa falsificação. Mas ele é formal por quê? Porque basta a conduta e o resultado acaba ficando dispensado. Entende-se que ele vai dispensar o resultado naturalístico, mas vai aceitar o resultado normativo, que é o quê? Uma afronta à norma, uma afronta à lei. Tá? Nesse aqui, gente, a gente ainda tem... Fala, Felipe, pode perguntar. Eu tô aqui ainda, tá, gente? Apareceu ali, Diego Bayer saiu, mas eu tô aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Então, vamos lá. Acho que apareceu, Diego Bayer saiu porque eu tirei a tela compartilhada. Menos mal. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, gente, né? Então, esse crime aqui, 296, crime formal, né? Então, esse é o detalhe aí importante que a gente precisa saber deste crime. Próximo que a gente tem aí, 297. 297, ele traz o seguinte: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento verdadeiro, público verdadeiro. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade particular, os livros mercantes e o testamento particular. Então, vamos falar um pouquinho desse crime aqui, tá? Depois a gente fala do parágrafo 3º, porque daí já foge um pouquinho dessa nossa primeira parte. Então, o que eu preciso saber desse 297 de pronto, tá? Falsificar no todo ou em parte documento público. O que é, tá, documento público? Tá? A ideia do documento público aqui, gente, é justamente um documento que é emitido por algum agente do Estado, algum agente público, né? Então, muita gente discute sobre se ele deveria ou não estar aí, tá? Com algumas das incisões que tem aí, tá? Porque, assim, o fato de você alterar, às vezes, um documento público pode configurar, tá? Pode configurar falsidade ideológica. Tá? Se você alterar, por exemplo, o aspecto de alguma informação nesse documento público, isso pode incidir como falsidade ideológica, às vezes até
gera, então, um pouco de confusão em relação a isso, tá? Então, aqui é importante a gente saber que quando a gente fala de documento público, então ele já traz ali um rol de equiparados. Então, ele traz primeiro a falsificação de documento público, né, ou alteração de documento público. E daí depois ele ainda traz o equiparado, dizendo o quê? Que vai também ser qualquer documento emanado de entidade paraestatal. Então, isso significa o quê? Se você falsificar, por exemplo, um documento da Caixa Econômica Federal, tá? Também vai ser considerado, tá, como documento público. Da Petrobras, por exemplo, vai ser configurado documento público. Tá? Então, são situações que vão gerar justamente essa ideia, tá? A falsificação de documento público. Então, assim, ó, são o quê? São certidões, cédulas de identidade, fotocópia autenticada, né? Isso é tudo documento público, tá? Para fins aí dessa enquadramento no artigo 297. E aí depois ele traz os emanados por entidade paraestatal, né, as ações, o testamento e tal. Então, é bastante importante a gente saber que tudo o que for considerado para esse fim, tá, como documento público, vai entrar aí. A gente costuma dizer que é todo papel público que não seja moeda, porque daí se tu falsificar moeda, entra no outro que a gente conversou na aula passada, tá? Então é importante a gente conhecer essas possibilidades, né, relacionadas aos documentos públicos, tá? Além disso, é importante a gente saber que ali eles colocaram uma situação que às vezes dá umas pegadinhas, e umas pegadinhas bem sem vergonhas, tá? Que é o quê? Testamento particular. Testamento particular, gente, ele tem esse nome particular e muita gente, quando lê isso aí, vai direto ali colocar o quê? Ah, é documento particular, falsificação de documento particular, que é o 298 que a gente vai estudar depois. Não, a falsificação de testamento particular é equiparada a documento público, tá? Então é importante a gente saber isso aí e não errar essa, que é a questão que mais cai aí em concurso público, em tudo quanto é coisa, tá? Testamento particular para fins de direito penal é considerado documento público. E olha a outra pegadinha que está ali. A outra pegadinha que está ali. Títulos ao portador ou transmissíveis por endosso. O que é isso, gente? Cheque, nota promissória ou duplicata. Tá? Então, foi equiparado justamente nesse sentido. Se você falsificar o cheque, a nota promissória ou uma duplicata, ela se enquadra também aí, tá? Como falsificação de documento público. Tá? Então, é importante a gente saber aí, tá? Essa falsificação, através aí de uma assinatura, de uma rúbrica, ou falsificação em questão de valores, tá? Tudo isso pode configurar como falsificação de documento público. Tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta?
Beleza. Parágrafo 3º, muita gente diz que, na verdade, aqui, eles fizeram uma bagunça com tudo que estava ali no artigo 297. Por quê? Porque eles colocaram assim: nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório, na carteira de insere ou faz inserir na carteira de trabalho ou Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, e em documento contábil ou de qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Nesse aqui, gente, por que eles fizeram uma bagunça? Porque eles trouxeram, dentro de um crime de falsificação pública de documento público, eles colocaram falsidade ideológica, tá? E além disso, esse aqui é crime contra a Previdência, então ele nem deveria estar aqui, ele deveria estar lá nos crimes mais relacionados à Previdência Pública. E enfiaram aí junto, tá? Nos crimes contra a fé pública. Então, como eles colocaram aí junto, é importante a gente saber, né? Insere, faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações de que seja destinado à pessoa que não possua qualidade de segurado. Então, é o quê? Tu forja uma folha de pagamento aí para a pessoa conseguir algum benefício com a Previdência Social, né? Ou no de baixo ali, tu assina uma carteira de trabalho sem que a pessoa trabalhou, ou seja, faz uma declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, ou pega e coloca que o cara já estava trabalhando há mais tempo do que realmente estava, para tentar aí fazer com que ele ganhe um benefício do governo quando ele sair da empresa e tal. Ou em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado às obrigações da empresa com a Previdência Social. Então aí tem as declarações, né, a RAIS e tal, agora tem esqueci o nome do negócio que agora é tudo online, né, documentos contábeis, né, que você faz perante a Previdência Social. Então, tudo isso aí, né, pode ficar configurado como esse parágrafo 3º. E ainda diz ali o parágrafo 4º, na mesma pena incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome de segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Tá? Então, esse aí, ele serve justamente, é muito utilizado para quem entra com ação trabalhista para reconhecimento de vínculo, né, que é justamente isso, ou seja, tu não coloca nos documentos mencionados, então, ou seja, folha de pagamento, carteira de trabalho, documento contábil, o nome de uma pessoa que trabalhava, a remuneração, a vigência do contrato ou a prestação de serviço. Então, tu não coloca, não registra efetivamente o teu funcionário, por isso que ele não aparece nos documentos acima mencionados. Então, incorre aí no 297, parágrafo 4º. Tá? Bem jurídico, fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, se funcionário público também vai aumentar da sexta parte, passivo, Estado, os verbos, esses que a gente já foi aí falando, né, justamente a ideia de falsificar e alterar, né, a falsificação não pode ser grosseira, se ficar grosseira vai ou configurar estelionato ou é crime impossível, né, então é importante saber isso. Elemento subjetivo, o dolo, então ele tem que ter a vontade de praticar o crime, tá? Mais um crime formal, ou seja, basta a conduta dispensando o resultado, né? E ação penal é ação penal pública incondicional, né? Ou seja, independe de representação, tá? Tudo certo aí? Prosseguimos então para o crime de falsificação de documento particular. Falsificação de documento particular, 298 do nosso Código Penal, diz ali:
falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. E aí foi bem interessante que eles fizeram o parágrafo único dizendo que, para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular ou cartão de crédito ou débito. Então, diferente do cheque, porque lá está títulos, né, que podem ser endossados, então o cheque entra lá na falsificação de documento público. Aqui, tá? Falsificação de cartão de crédito entra como documento particular. Tá? Então, se for falsificar alguma coisa, né, a gente sempre brinca que falsifica cartão e não cheque, né, porque é falsificação de cheque, 2 a 6 anos. De cartão, 1 a 5. Tá? Então, o que é um documento particular? Todo aquele que não é emanado por um ente ou por um agente público. Tá? Então, todo documento que seja emanado por uma pessoa particular, tá? Criado por uma pessoa particular. Aqui lembrando, mais uma vez, testamento particular é documento público. Tá? Testamento particular é documento público. É ali que digo para vocês que vai rolar muita pegadinha. Tá? Ou eles vão botar aqui esse também parágrafo 3º, colocar eles como falsidade ideológica, que realmente é falsidade ideológica, mas está dentro do crime de falsificação de documento público. Então vai estar aí algumas das pegadinhas. Esse crime de falsificação de documento público, bem jurídico. Fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, o Estado. Tipo objetivo, falsificar. Elemento subjetivo, dolo, né? Ou seja, tem que ser doloso, se consuma com a falsificação independente do resultado. Né? Crime formal, tá? Precisa que a falsificação tenha um potencial lesivo, né? E é justamente importante que vai dispensar o resultado bastando a conduta. Esse é o crime do 298 do nosso Código Penal. Próximo, 299. Né? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar a obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Se o agente é público e comete o crime prevalecendo-se da função, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. O que é importante eu saber sobre esse crime aí nesse momento? Tá? Primeiro ponto, vamos lá. Bem jurídico, fé pública, sujeito ativo qualquer pessoa, se for funcionário público, aumenta sexta parte, sujeito passivo, Estado, tipo objetivo, omitir, inserir ou fazer inserir. A gente já vai falar sobre esses verbos. Elemento subjetivo, dolo, ação penal pública incondicionada. Tá? Então, vamos primeiro falar desses verbos aí. Omitir, tá? Fazer inserir ou nele inserir. O que é isso, gente? Esse crime aqui, esses verbos, ele é bastante importante porque eles estão inseridos numa modalidade que a gente chama de uma modalidade indireta do verbo antecedente. Ou seja, é importantíssimo que a declaração, né, contra o elemento material do documento seja demonstrada
e que esse potencial lesivo seja demonstrado, né, para que possa, então, né, ser configurado como crime. Por isso que a gente colocou ali os requisitos para ação. Para você conseguir processar uma pessoa, você vai ter que ter exatamente esses 4 requisitos. Ou seja, a alteração da verdade sobre um fato juridicamente relevante. Tá? O que é isso? Ah, o cara botou no currículo dele que ele tem um inglês fluente, mas na verdade o inglês dele é nível médio. Não, gente, isso não é não é relevante, né, juridicamente relevante. Agora, o cara mentiu no currículo dele dizendo que era formado e tinha mestrado, por exemplo. E a maioria dos outros candidatos acabou sendo eliminado, né, da disputa com ele justamente por causa disso. Fato juridicamente relevante. Além disso, tem que haver o que a gente chama de uma imitação da verdade. O que é essa imitação da verdade? Justamente a ideia de que esse crime, essa falsificação, esse objeto que está inserido é num documento que parece com o verdadeiro. Então, por exemplo, o cara faz uma brincadeira na internet pegando uma carteirinha e botando a foto dele nessa carteirinha. Carteirinha a gente não pode ser carteirinha de estudante, tá? Carteirinha de estudante tive aí decisões de jurisprudência recentemente que entenderam como falsificação de documento público. Então, aqui tu pega uma carteirinha, por exemplo, assim, de um clube, finge brincando, botando uma foto tua, mas não ia usar para nada. Então, né, tem que ter uma imitação da verdade. Ou tu bota ali imitação, coloca escrito que é imitação, não vai ser responsabilizado por isso. Agora, se você fizer para induzir a pessoa ao erro, se você fizer com a intenção de induzir a pessoa ao erro, aí sim tem essa responsabilidade. Gente, está aparecendo na tela para vocês aí o slide, não? Beleza, aqui para mim aqui sumiu. Eu acho que a internet está dando uma oscilada. Então tá. Além disso, gente, é importante o quê? Além da imitação da verdade, a potencialidade de dano, tá? Isso também é importante, ou seja, tem que ser demonstrado aí que existe um dano que pode ser causado em razão dessa falsificação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nisso, porque o que é uma potencialidade de dano? Não existe um dano, é um dano de R$20, então não vai dar nada. Não, tá? Crimes contra a administração pública e tal, não fica configurado, tá? Como crime de bagatela, né? O princípio da insignificância. Então, nesses aqui, acaba não se enquadrando. O Diego falou aí que teve um caso que o cidadão fez uma carteira falsa de um clube de tiro, aí abordaram ele com a arma, depois que foram ver que era falsa a carteirinha. Realmente, ele vai responder depois por porte irregular de arma, ou transporte irregular de arma, né? Porque ele estava não só com a posse, ele estava com o porte, e provavelmente não tinha alteração. Vai responder aí por falsidade ideológica, tá? Então, pode responder aí por uma série de crimes. Tá? Bem interessante é o exemplo do Diego. E o quarto detalhe importante é aí o dolo específico, né? Ou seja, a falsificação justamente com um fim, com um dolo. Não é simplesmente falsificar por falsificar. Se você está falsificando com o fim de uma brincadeira, de uma sacanagem, qualquer coisa do gênero aí,
não configura, então, como crime, né? Não vai trabalhar com a ideia, né, só do dolo genérico de inserir. Tem que ter justamente o especial fim de agir que a gente fala, né? Ou seja, a ideia de prejudicar um direito, criar uma obrigação, alterar uma verdade de um fato juridicamente relevante. Então, o dolo ele não pode ser genérico, ele tem que ser um dolo específico. Próximo dos crimes que nós temos aí, 300. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não o seja. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público. Pena de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. O que a gente precisa saber em relação a esse crime aqui, tá? Primeiro detalhe, o que é firma e o que é letra, tá? Então, esse é um detalhe muito importante, a gente tentar compreender o que é firma e o que é letra. Além disso, o detalhe do verbo que é reconhecer. Tá? Então, o que é esses detalhes que a gente precisa saber? Então, o primeiro detalhe que a gente precisa saber, firma é assinatura por extenso ou abreviada. Letra é o manuscrito integral do documento. Tá? Então, a firma, assinatura por extenso ou abreviada, letra, manuscrito integral. Tá? Manuscrito integral do documento. Então, nesse detalhe aí, é importante a gente saber o quê? Vamos lá. Primeiro detalhe que é importante a gente saber é justamente que, tá, esse crime ele tem o verbo reconhecer. O que é esse verbo reconhecer? O verbo reconhecer é justamente quando o Estado ele pega aquele documento e como o Estado ele tem a fé pública, né, tem esse poder de fé pública, ele vai dizer o quê? Esse documento é verdadeiro. Aconteceu num cartório, numa cidade não tão distante, que verificaram que tinha um cartorário que às vezes quando ele firmava os selos, ele pulava uma sequência e deixava alguns guardados ali. Para quê? Para às vezes quando ele precisasse reconhecer ou dar reconhecer firma, né, ou desculpa, agora me travei aqui, reconhecer a firma ou reconhecer a letra e de algum outro documento mais antigo, ele precisasse fazer com data retroativa, ele teria aqueles documentos. Gente, ele incorre em 2 crimes, ele incorre tanto nesse aqui, tá, do 300, que é reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja, e também pode incorrer nesse aqui, né? Ou seja, de utilizar indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem. Então, foi uma conduta bem complicada, tanto que essa pessoa acabou até perdendo o cartório e respondendo criminalmente por isso. Tá? Então, importante a gente saber aqui também, verbo reconhecer, elemento subjetivo dolo, tá? Ação penal pública incondicionada. E aqui vai ter um detalhe muito importante, que ele é um crime próprio. Vocês lembram a diferença, rapidamente, a diferença de o que é um crime comum, próprio e de mão própria? Tempo.
Então, rapidamente, crime comum pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive ali pelo Felipe, né? Ou seja, qualquer pessoa pode cometer o crime. Crime próprio exige alguma característica específica, tá? Ou seja, por exemplo, o crime de aborto no seu aspecto primário, né, que é o crime de abortar. Quem que pode abortar? Somente a mulher. Tá? Ah, mas e se o homem auxiliar? O homem responde por outro artigo, ele não responde pelo mesmo artigo. Tá? Crime de mão própria. Aquele que só a pessoa, em um momento específico, em razão de uma situação específica, é que pode cometer. Tá? Por exemplo, feminicídio, na verdade, não, porque daí o feminicídio é a vítima, tá, Diego? A ideia aqui é do autor do crime, não a vítima. Então, assim, por exemplo, o aborto, só a mulher. Né? Falso testemunho, Felipe levantou aí. Falso testemunho entra na nossa terceira hipótese, que é o quê? O crime de mão própria. Somente aquela pessoa, no local específico, é que vai poder cometer esse crime. Qualquer pessoa pode cometer esse crime? Não. Somente a testemunha que preste o compromisso legal à frente do juiz, né, que fale lá que vai dizer a verdade e mente. Então, essa é a que pode cometer crime de falso testemunho. Então, crime de falso testemunho, por exemplo, é um crime de mão própria. Existe uma discussão doutrinária acerca de um outro crime, que é o crime de infanticídio, que parte da doutrina diz que é um crime próprio e parte da doutrina diz que é um crime de mão própria. O que é o infanticídio? Quando a mãe, durante ou logo após o parto, né, acometida de um estado que a gente chama de estado puerperal, mata o próprio filho. Então, quando a mãe mata durante ou logo após o parto, o próprio filho, estando aí acometida desse estado puerperal. Tá? Então, existe uma discussão em relação a isso. Mas a gente sabe isso. Crime comum, qualquer pessoa. Crime próprio, somente uma categoria, uma situação específica. Crime de mão própria, o artigo ele já vai delinear que somente aquela pessoa naquele momento é que pode praticar esse crime. Então, esse crime aqui que a gente está falando, o artigo 300, ele é um crime próprio, ou seja, quem pode cometer isso? Somente o funcionário público. Próximo artigo que a gente tem aí, 301. O que diz aí o nosso artigo 301? Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então, esse é um dos crimes aí definidos como também uma ideia de falsificação. Só que aqui existem alguns detalhes que a gente vai ter que prestar bastante atenção. Que é o quê? Vamos lá. Primeiro detalhe. Aqui você está dando um atestado ou está certificando algum documento. Tá? E você vai habilitar uma pessoa, por exemplo, a obter um cargo público, ou isenção de ônus ou de serviço de caráter público. O que é isso? Tu dá um documento, por exemplo, dizendo que uma pessoa ela tem uma habilitação que ela não tem. Né? Que ela está isenta, por exemplo, de uma certidão de negativa de débito, por exemplo, que ela não tem. Tá? Tu dá uma declaração, por exemplo, de que ela é hipossuficiente, por exemplo, para conseguir um ônus, né, em algum serviço público ali, mas ela não é. Tudo isso entra aqui, então,
no 301. Cuidado, atestado médico não. Tá? Atestado médico não entra aqui no artigo 301. Tá? A gente vai ver depois que o atestado médico ele entra em outro artigo. Tá? Situação que estava acontecendo bastante. Tá? O pessoal dava um atestado, por exemplo, de trabalho, de estudo, de que realizou um curso, para o pessoal que trabalha na cadeia. Tá? Essa é uma ideia de uma situação que poderia entrar aqui. Tá? Mas a gente vai ver que hoje em dia tem se enquadrado de uma outra forma. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. A Bárbara perguntou ali se poderia se enquadrar quando se falsifica algum documento para desclassificar concorrente para que outro consiga o cargo. Aqui, tá? Aqui a gente já vai ver que a gente está falando de um crime próprio, tá? Na primeira parte. Na segunda parte, sim. Tá? Para prejudicar alguém, poderia enquadrar aqui também. Tá? Mas aí tem que tomar cuidado, porque dependendo do documento que é, pode ser falsificação de documento público, ou dependendo que for, uma falsificação de documento particular. Então tem que tomar cuidado justamente nisso. Gente, na verdade, sim, eu vou ser bem sério para vocês. É um ou outro detalhezinho que vai mudar o crime. E às vezes tu vai aplicar o princípio da especialidade, ou seja, tu vai tentar buscar o que mais se encaixa. Se não se encaixar aquele, gente, pode ter certeza que vai ter diversos aí que tu consegue encaixar no lugar dos outros. Tá? Tanto que esse é certidão ao atestado ideologicamente falso, e aí a gente já viu no outro que era falsidade de reconhecimento de firma, falsidade ideológica, ou seja, eles são todos muito próximos. Tá? Então, gera uma confusão mental gigantesca aí para saber qual crime é qual. Tá? Mas a ideia é, falou em atestado ou certidão, e atestado que não seja atestado médico, encaixaria aqui. Tá? Então, esse é um detalhe importante que a gente precisa saber. Tá? Parágrafo 1º, falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, repara aqui, gente, que no primeiro vai ser somente por funcionário público, que vai atestar ou certificar falsamente. Então, esse é um detalhe importante aqui. Atestar ou certificar falsamente. No de baixo, a gente está falando que ele vai falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro. Isso significa o quê? Isso significa o seguinte, gente, que a gente está falando, né, que ali no primeiro é um funcionário público, somente funcionário público, tá? Que vai estar no exercício da sua função, então ele vai reconhecer, atestando ou certificando aquele documento, aquela situação verdadeira. E no de baixo, então, primeiro, falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão. Então, é uma pessoa comum que vai falsificar um atestado ou uma certidão. Ou ele vai pegar uma certidão ou atestado verdadeiro e vai alterar a verdade daquela certidão ou daquele atestado
verdadeiro. Tá? Então, isso que é importante. Tem que ser para quê? Para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Então, ele tem que ter esse fim, tá? Não é simplesmente fazer por fazer, ele tem que ter um dolo específico. Tá? Se o crime é praticado com fim de lucro, também vai ter a pena de multa. Tá? Então, bem jurídico. Fé pública, sujeito ativo. Na primeira parte, no caput, somente o funcionário público. No parágrafo primeiro, qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado. Tipo objetivo, atestar, certificar, falsificar ou alterar. Os dois primeiros no caput e os dois últimos no parágrafo primeiro. Elemento subjetivo, dolo específico e ação penal pública incondicionada. Tá? Também trata-se aí de um crime formal, né? Porque, como diz o próprio verbo, é para obter, né? Que habilite alguém a obter. Não vai precisar que ele seja habilitado para que seja configurado o crime. Nesse, gente, vamos lá, alguma pergunta? Então tá, pessoal, se for surgindo pergunta, vai fazendo. Aí a gente conseguir já ir sanando todas as dúvidas que podem surgir, tá? Então vamos lá para o próximo, gente. O próximo que a gente tem é o 302. 302. 302 diz o quê? Dar ao médico no exercício da sua profissão atestado falso. Pena detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Tá? Ponto importante nesse crime aqui, tá? Ponto importante neste crime aqui, sempre vai ser praticado por médico. Tá? Sempre vai ser praticado por médico. Tá? Ah, mas é um atestado de dentista. Não. Esse artigo 302 é médico. Se for um atestado de dentista, pode entrar no anterior, tá? No artigo anterior. Então, o que seria esse 302? Até o exemplo que tem lá no livro de vocês. O médico Ícaro dá à sua amiga um atestado médico dando conta de que a paciente estava impossibilitada nos últimos 3 dias porque tinha uma virose. Só que isso nunca aconteceu. Um exemplo clássico, né, de crime de falsidade de atestado médico. Aqui em Jaraguá, algum tempo atrás, tinha uma clínica que, quando tinha testado daquela clínica, todo mundo já ficava de olho, porque cobrava, acho que era de 40 a 60 reais, acho que era por atestado médico falso. Tá? Mas a polícia acabou pegando essa situação. Tá? Então, aqui, importante a gente saber justamente isso. Tá? Tem que ser médico, crime próprio, somente o médico que pode figurar aí como sujeito ativo. Então, só para a gente, só deixa eu mudar o slide aqui. Então, fé pública, sujeito ativo somente o médico, sujeito passivo o Estado. Tipo objetivo, atestar. Elemento subjetivo, doloso, né? Então tem que ter o dolo, a intenção. Ação penal pública incondicionada. Então é importante saber aí, falsidade de atestado.
Ah, isso é uma pessoa comum que falsifica o atestado médico. Não entra nesse artigo, tá? Entra no artigo de falsificação de documento particular. Tá? A não ser que ele falsifique um atestado médico do SUS, né? Aí entra como falsificação de documento público. Próximo que a gente tem, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Já imaginou aí se cair na prova de vocês escrito o que é peça filatélica? Tá? Quando a gente fala em filatélico, tá? Filatélico é o estudo e o colecionismo de selos postais e materiais relacionados. Então, quando a gente fala em uma peça filatélica, é um documento de interesse para a coleção de selos. Então, é estampilha postal, carimbo, envelope, tudo isso. Tá? Isso é o que pode ser configurado como uma peça filatélica. Então, quando a gente fala reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica, a gente está envolvendo tudo que diz direito, tudo que se relaciona a selos, tá? Então, tanto os selos como qualquer documento aí que seja relacionado, tá, a selos, que tenha valor para a coleção, tá? Então, tem que ser uma reprodução, uma alteração que tenha valor. Então, gente, hoje em dia tem selos que custam aí uma fortuna, tá? E ele deixa claro o seguinte: salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotado na face ou no verso do selo ou peça. Pena detenção de 1 a 3 anos e multa. O que é isso, gente? Existem empresas, por exemplo, que vendem coleções. Só que normalmente o que acontece? No verso daquele selo, dessa coleção, às vezes está escrito assim, réplica do original. Tá? Então, não vai se enquadrar aqui. Por quê? Porque está lá, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada. Mas agora, se ele falsificar com o fim de realmente induzir alguém ao erro, então entra no caput, tá? Parágrafo único, na mesma peça, na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Tá? Então, isso é importante a gente saber também, né? Essa possibilidade de enquadramento com, né? Quando tu usar esse material aí que está reproduzido ou alterado para fins de comércio. Tá? Então, responde quem reproduziu ou alterar e responde quem faz a venda desse selo ou dessa peça filatélica adulterada. Bem jurídico, fé pública, sujeito ativo, a qualquer pessoa, sujeito passivo, Estado. Tipo objetivo, reproduzir, alterar ou no parágrafo fazer uso. Elemento subjetivo, dolo, né? Ou seja, tem que ter a intenção, tá? Tem que ter a intenção. E a ação penal pública incondicionada. Uma discussão, uma discussão é em relação à Lei 6.538 de 78, que passou a tutelar os serviços postais no artigo 39 e reescreveu basicamente a mesma conduta. O problema, gente, é que aí sempre volta uma situação que a gente de vez em quando fala da zona que é o nosso Código Penal, né, que é uma colcha de retalhos do inferno. Aí. Por quê? Porque apesar dessa lei ter feito um artigo igual, não se revogou esse artigo do Código Penal, então ele ainda está em vigência.
Então, um advogado, por exemplo, ele vai poder olhar os dois artigos, ver qual que é mais favorável para o cliente e pedir a aplicação desse, tá? No entanto, entende-se aí que pelo princípio da especialidade, né, você acaba usando a lei que foi criada justamente regulando ali a ideia dos selos postais, por exemplo. Mas dá uma boa dor de cabeça aí, uma boa briga em relação a esse crime, tá? Entende-se que ele foi revogado tacitamente, mas ainda continua no nosso Código Penal. Artigo 304, ele já se refere, então, a todos os artigos do 297 até o 302. E diz o quê? Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 e 302. Ah, professor, mas o 303 não, por quê? Porque ele já diz, gente, que a pessoa está sendo induzida ao erro, então ela não vai fazer uso. E quem vender já responde ali pelo parágrafo único. Agora, todos os outros responde aí, né, também quem fizer uso. Então, por exemplo, o médico que falsificou o atestado, ele responde pelo crime 302, e a pessoa que usou o atestado responde por equiparação em razão do 304. Tá? Então, isso é bastante importante aí, saber que quem fizer uso também desses documentos falsos, tá, também vai responder. Ah, eu falsifiquei e fiz uso, respondo duas vezes? Não, entende-se que a falsificação foi crime meio, para a utilização que foi crime fim. Aí tu não responde, né, por esse crime. Tá? E outro detalhe é que essa falsificação, se você utilizar, por exemplo, para o crime de estelionato, aí também, tá, vai ser importante a gente saber o quê? O exaurimento da falsificação, tá? Por quê? A falsificação, no artigo, a falsificação, se você falsificou para utilizar ela, por exemplo, para a prática do estelionato, vai ser importante a gente saber da súmula 17 do STJ. O que diz a súmula 17 do STJ? A súmula 17 do STJ, ela diz o seguinte, que, deixa eu só ver aqui, eu só queria conferir aqui, mas eu acho que não, ele não está ali no material. O usuário foi responsabilidade por crime único. Ali tem uma citação do Bittencourt que diz justamente isso, né? Ou seja, se você falsificar e usar, né? Então, se você falsificou um documento e usar o documento, você responde por um crime só, não responde pelos dois, um absorve o outro. Mas o que eu vou falar para vocês agora é outro detalhe, a súmula 17 do STJ. O que diz a súmula 17 do STJ? Ela diz o seguinte, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Isso significa o quê? Que se tu falsificar um documento como meio para cometer o crime de estelionato, o crime de estelionato, por ter uma pena maior e por ser o crime fim, ele vai absorver essa falsificação. Então, ou seja, vão ser três crimes, por exemplo: falsificar, usar e tentar obter a vantagem ilícita através de artifício, né, ou meio ardil, para outra pessoa. Então, que a gente vai configurar o estelionato. Então, o que vai acontecer nessas três situações aqui? Falsificou, usou e cometeu o estelionato. O estelionato, ele vai absorver os outros dois crimes. Tá? Então, isso é o que diz, por exemplo, a súmula 17 do STJ. Né? Quando o falso se exaure, termina no estelionato, sem outras potencialidades lesivas, o estelionato ele vai absorver este crime. Em relação a esse tema, gente, essa aplicação da súmula, eu até vou deixar aí para vocês uma discussão, né, em relação a justamente
Inclusive, uma divergência que houve em relação a, por exemplo, mas se o crime meio for uma pena maior do que o crime fim. Então, é um detalhezinho bem interessante, eu vou deixar lá no grupo de vocês, tá? Para que vocês possam ter acesso, tá? Então, eu vou deixar ali para vocês o link. Vale muito a pena, gente, dar uma lidinha nesse link aí, porque ele é uma aula sobre essa súmula 17, né? Um artigo muito bem escrito pelo Luad, Luan, alguma coisa assim, gente, eu não vou lembrar certinho o nome dele, tá? Luísa Aduan, tá? Vale muito a pena ali, quem puder dar uma lidinha. É comprido, gente, mas vale a pena, tá? Então, voltando aí aos nossos artigos, o que mais que é importante a gente saber? 305, tá? Mais um que a gente tem aqui. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou documento particular, de que não podia dispor. A pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos, se o documento é particular. O que é importante a gente saber desse aqui, tá? Nesse artigo aqui, a gente está falando justamente, né, de uma pessoa que, por alguma razão, recebeu um documento público, tá? Recebeu um documento público e que não podia ter esse documento público em suas mãos. E aí, ao invés, por exemplo, de ele devolver, ele acaba destruindo, suprimindo ou ocultando, né, em benefício próprio, ou seja, esse documento podia comprometer ele, podia gerar alguma situação, ou em benefício de outra pessoa, ou ele deixou de apresentar esse documento para prejudicar outro, documento público ou particular verdadeiro. Então, aqui a gente não está falando falso, tá? Então, o que acontece aqui? Documento público que ele não podia dispor, ou documento particular que ele não podia dispor. Tá? Ah, não, ele tinha posse desse documento, era dele e ele só fez mau uso. Cara, aí não se encaixa nesse artigo aqui. Tá? Esse artigo aqui ele é claro ao dizer justamente isso, ou seja, nós estamos falando de um documento público ou particular de que não podia dispor. Tá? Se ele podia dispor, aí não vai, tá, se enquadrar nessa situação. O que é importante a gente falar aqui? Por exemplo, um funcionário, um funcionário que simplesmente pega e destrói. Tá? Um funcionário que simplesmente pega e destrói um monte de cartão ponto que tinha lá na empresa e que ele pegou por engano, por exemplo. Não era dele, e ele pegou por engano esses documentos. Tá? Então vai se enquadrar aí nessa situação também, tá? A não ser que ele tenha furtado. Aí já muda de figura, porque daí já vira a figura do crime de furto. Tá? Então é importante a gente lembrar disso aí. Tá? Se configurar furto, então foge, né, dessa situação aí. Tá? Outro ponto importante aqui
é o quê? A gente está falando de um crime que o bem jurídico é fé pública, sujeito ativo qualquer pessoa, então qualquer pessoa que pode falsificar esse documento aí. Tá? Tipo objetivo, destruir, suprimir ou ocultar. Então a gente tem 3 verbos. Elemento subjetivo dolo, então ele tem que ter alguma intenção, algum fim para o cometimento deste crime, né? Não pode ser só ao bel prazer dele, né? Ele tem que ter uma situação, uma importância, né? Um motivo, um dolo específico, tá? Se não tiver dolo específico, não tem essa possibilidade, tá? E ação penal pública incondicionada. Então, mais uma das situações aí que é importante a gente saber, né? Lembrando, como sempre, ação penal pública incondicionada, aquela que não precisa de representação, não precisa de queixa-crime, não precisa de nada para existir. Bom, gente, até nesse aqui, vamos lá, vou perguntar de novo para saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se for surgindo as dúvidas, gente, não deixa de escrever aí, pode escrever. Felipe está meio quieto aí, porque provavelmente já está assistindo a live aí do... Nem lembro de quem que era a live que ele falou que tinha hoje. Aline Barros, né, Felipe? Felipe está lá assistindo as músicas do Sangue de Jesus Tem Poder. Então, vamos lá, gente. Seguimos. Ah, cadê ali em cima? Sim, Lisiane, bastante informação. Ah, na aula passada, eles pegaram menos artigos e nessa eles ampliaram aí a quantidade de artigos na divisão do material. Mas é que são artigos muito próximos, né? Então, por isso que às vezes eles acabam deixando juntos. Mas só temos mais aí 4 artigos para finalizar aí todos os artigos que a gente tem para a aula de hoje, tá? Já estamos começando os finalmente. Então vamos lá, gente. Próximo que a gente tem 306. 306 diz o seguinte: falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tá? Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, pena, reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. O que são essas situações aí? Vamos lá, gente. A primeira parte do artigo ali. A primeira parte do artigo, ele fala justamente em marca em contraste de metal precioso ou de fiscalização alfandegária. E eu vi lá que no livro eles acabaram não falando muito por isso. Sim, gente, porque assim, são crimes que às vezes não tem, tá, muita saída, digamos assim, né? Mas isso é importante porque o contraste de metal precioso é uma marca ou um sinal que se usa para identificar que é uma peça genuína, autêntica. O que é isso? É uma marca que se coloca, por exemplo, no ouro, no bronze, na platina, justamente para demonstrar ali
aquele objeto, que aquela situação, ela é verdadeira. Então, é um contraste que se coloca para dizer que aquilo é verdadeiro. Então, nesse sentido, é o contraste, né, de metal aí, de metal precioso. E a fiscalização alfandegária pode ser entendido como o quê? Quando se fala em fiscalização alfandegária, de novo a gente entra numa complicação. Por quê? Porque não pode ser aquele selo tributário que a gente falou na aula passada, porque o selo tributário é o do 293, tá? Aqueles selos de importação, exportação e tal. Esse aqui, ele é uma figura restrita, ou seja, é uma marca, um selo que se coloca aí lá na alfândega, ou seja, lá na fronteira, quando tu está fazendo esse trânsito de mercadoria entre os dois estados, entre os países, ou inclusive nas alfândegas entre dois estados da federação, né, em estabelecimentos em relação a entes da federação. Então, ele pode ser especificado dessas duas formas, tá? Tanto como nas alfândegas, nas relações alfandegárias, como entre estados da federação. E, além disso, gente, é importante a gente saber o quê? Que aquele contraste ali que a gente falou, ele serve justamente para dizer que o metal é precioso, verdadeiro, maciço. Tanto que quando tu vai comprar uma joia, além do certificado de garantia, tu sempre vai ver que tem um pequeno lacre indicando o tipo de metal. Ou seja, se é um ouro de 18 quilates, de 24 quilates, essa é a marca ou sinal, esse é o contraste que eles dizem em relação, né, ao bem que a gente está falando, tá? Então é importante saber isso. E o parágrafo único, ele traz uma figura equiparada, ou seja, ele fala justamente de marca ou sinal utilizado para fiscalização sanitária. O que seria isso? Todas as marcas que o Ministério da Agricultura coloca, por exemplo, para testar um produto, para testar a carne, etc. Então, se presume que todo produto, por exemplo, que está na prateleira de um supermercado, ele passou por uma fiscalização do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde. Então, se falsificar aí esse selo, né, essa identificação, essa marca ou sinal, que seria para fiscalização sanitária, vai se enquadrar aí nesse artigo, tá? Então, entra no artigo 306, tá? Bem jurídico. Fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, o Estado. Elemento subjetivo, dolo, ação penal pública incondicionada, tá? Então, é importante a gente conhecer esses detalhezinhos aí também, tá? Próximo artigo, falsa identidade. Falsa identidade. O que é esse crime de falsa identidade aí? Esse crime de falsa identidade previsto no 307 do nosso Código Penal, ele diz o quê? Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Ah? Esse crime aqui, gente, de falsa identidade, ele já gerou muita polêmica. E uma das polêmicas mais recentes é a pessoa, por exemplo, que muda a identidade para não ser preso. Tá? Essa discussão chegou aí recentemente a ter muita discussão. E uma das situações que se discutia é se o agente se atribuiu uma falsa identidade ao ser preso, configura ou não configura o crime
de falsa identidade. Tá? Isso gerou uma polêmica gigantesca, ficou um tempão aí para ser discutido, tá? Mas os tribunais superiores entenderam que sim, não vai ser exercício de defesa. O agente que se atribui falsa identidade ao ser preso caracteriza com o crime de falsa identidade, tá? Isso hoje, né? Então já tem uma repercussão geral nos tribunais superiores e já se entende então como pacificado o tema nesse sentido, tá? Decisões inclusive aí no STJ, tá? Então já com repercussão geral, tá? Nesse crime aqui, o que a gente precisa saber? Não confundir falsa identidade com falsidade ideológica. A falsa identidade seria o que a gente chama de um falso ideológico verbal. Ou seja, tu se apresenta como outra pessoa, mas sem apresentar nenhum documento. Porque a partir do momento que você apresentar algum documento, aí então deixa de ser crime de falsa identidade e passa a ser o crime de falsidade ideológica. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe que a gente precisa saber aí, que é importante. Tá? Além disso, o que mais eu preciso saber? Tá? Eu preciso saber que atribuir a si mesmo a outra pessoa é um ato verbal. Não precisa mostrar qualquer documento, insígnia e tudo mais. Então, por exemplo, um cara que diz que é padre para recolher doações, né? Aos que não acreditaram nele, responde pelo 307. Os que acreditaram nele, deram contribuição, ele responde pelo estelionato, tá? Então, ou seja, são as duas situações, tá? Então, é importante a gente conhecer essa ideia. E praticamente junto com o 307, rapidinho, bem jurídico, fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, Estado, tipo objetivo, atribuir, elemento subjetivo, dolo, ação penal pública incondicionada. Junto com o 307, a gente já tem o 308, que também está dentro do falsa identidade, que é o quê? Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Aqui, gente, o detalhe principal que a gente precisa saber é o quê? Não existe falsificação do documento. Se você falsificar o passaporte, se você falsificar o título de eleitor, aí a gente já está falando de falsificação de documento público. Tá? Aqui a ideia é o quê? A ideia é justamente você utilizar um documento de um terceiro, não falsificado. O documento ele é verdadeiro, esse documento ele é original. Você usa como seu um documento de um terceiro. Pena, detenção de 4 meses a 2 anos e multa se o fato não constitui elemento mais grave, né, de crime mais grave. Como a gente falou ali, se caracterizar estelionato, então vai se exaurir no estelionato, não responde por esse crime, justamente porque vai responder pelo estelionato. Tá? Até aqui, gente, de novo, mais uma pergunta, mais alguma dúvida? Então, beleza. Se vocês não estão tendo dúvida,
vou acreditando em vocês. Qualquer dúvida, vocês já vão me perguntando. O importante é a gente sair daqui sem dúvidas hoje, tá? Então vamos lá. Próxima que a gente tem, 309. Usar o estrangeiro. Usar o estrangeiro. Opa, estão me ouvindo agora? Deve ter dado um tiltzinho aí. 309, então, voltando aí, gente. 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Tá? Essa parte aqui do 309, ela fala especificamente do estrangeiro. Então, é um crime relacionado somente a estrangeiro. Estrangeiro que vai usar um nome que não é seu para entrar no território nacional. Parágrafo único diz o quê? Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Então, a pessoa diz que aquele estrangeiro, por exemplo, é um príncipe da Nigéria para que ele possa entrar no território nacional. Aí, então, configura justamente essa possibilidade de crime. Tá? Então, um detalhe aí importante. Tá? O que eu preciso saber sobre esse crime? Vamos lá. Sobre esse crime, eu preciso saber as seguintes informações. Primeiro ponto, né? De novo, a ideia de fé pública, mas discutindo uma política de imigração. Tá? O sujeito ativo da primeira parte é um crime próprio, estrangeiro. A segunda parte, ele é um crime comum, qualquer pessoa pode praticá-lo. Tá? Além disso, é importante eu saber aqui, gente, que né, nessa ideia da fraude de lei de estrangeiro, tem um dolo específico, tá? Então, ou seja, atribuir um falso nome, né, para ingressar no território nacional, então ele tem um dolo específico, tá? E justamente, né, a ideia de que ele vai fazer isso para quê? Para chegar no território nacional, tá? Outro detalhe importante é o 310, porque o 310 ele é um pouquinho mais grave, porque ele também fala sobre a fraude de lei sobre o estrangeiro, ele diz o quê? Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. É importante a gente lembrar, gente, que
a gente está falando de uma lei de 1940, com algumas modificações. Tá? E um detalhe que é importante aqui, gente, é que existem algumas restrições em relação, tá, à aquisição de alguns bens por estrangeiro no Brasil. Por quê, gente? Primeiro ponto, tá? Aquisição de propriedade pelo estrangeiro no Brasil. Existe uma vedação legal, tá? Pode existir aquisição de algum direito e tal, mas não de propriedade, tá? A lei, ela é clara, a lei lá de 1940, ela diz justamente o quê? Que para que uma pessoa possa, tá, adquirir algum bem aqui no Brasil, tá? Existem algumas situações de que o estrangeiro não vai poder. Tá? Quando se tratar, por exemplo, de imóveis urbanos e tal, a regra geral normalmente é que não haja restrição. Mas dependendo de alguns bens, tá? Principalmente se é um bem de imóvel da União, que são hipóteses lá do artigo 100 e 205 do decreto 9.760, ou até mesmo algumas outras situações relacionadas, né, a, por exemplo, transmissores de televisão aqui no Brasil. Então, existe uma série, tá, de algumas restrições de alguns bens que estrangeiros não podem ter aqui no Brasil. Tá? Se ele é um estrangeiro já com residência no Brasil, visto e tal, né, já é outra situação. Mas, por exemplo, para ele, aqui no Brasil, querer comprar algum imóvel que seja do INCRA, por exemplo, precisa de autorização do presidente da República. Se ele quiser uma gleba de terra superior a 50 módulos, precisa de autorização de presidente da República. Se ele for comprar áreas rurais e ela ultrapassar 1/4 da superfície de um município, por exemplo, precisa também de algumas autorizações. Tá? Então, é tudo situações de que precisa aí que se comprove, né, se cumpra diversas regras para que possa poder adquirir alguns bens. Tá? E esse é um detalhe bem importante, gente, porque assim, alguns anos atrás, o que acontecia? Alguns anos atrás, não podia, de qualquer forma, o estrangeiro ter bem no Brasil. Então, várias pessoas elas acabavam ficando de laranja como proprietários de ações, de bens, de títulos e tal, como se fosse dono daquele bem, mas na verdade aquele bem é de um estrangeiro. Né? Por exemplo, empresa de telecomunicação ou companhia de monopólio para explorar minério, né? Então o estrangeiro ele não podia ser proprietário de ações nem dono, então ele figurava, alguém ficava de testa de ferro, de laranja, para isso. O maior local que isso acontecia, gente, na Amazônia. Tá? Os estrangeiros eles se apresentavam como colaboradores, mas eram eles mesmos que trouxeram o capital, né, e vinham para cá para quê? Para traficar a flora, a fauna, borboleta, inseto, ou até mesmo para desenvolver novas drogas. Tá? Então ela é uma norma justamente na ideia de, além de proteger a fé pública, ela era, né, uma norma para proteger também a soberania nacional. A Amanda perguntou uma situação ali do artigo anterior, né? Se dizer que ele é um príncipe bastaria para comprovar isso e configurar nesse artigo. Aqui, ó, justamente, ó, tu atribui a estrangeiro uma falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. O que significa? Se ele for príncipe de um outro país, por exemplo, ele não precisa do visto. Então, tu vai atribuir a ele uma falsa identidade, porque ele não é príncipe, tu está mentindo, para que ele consiga entrar no território nacional. Tá? Então, é justamente a ideia. Tu atribui a estrangeiro uma falsa qualidade para que ele consiga entrar
no território nacional. Tá? Então, essa que é a ideia desse artigo aí. Tá? Vamos lá. Próximos. Ó, gente, só falta mais dois. Daí a gente encerra essa unidade. Tá? 311. Adulterar ou remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Tá? Então, enquadra aí nessas duas possibilidades de crime. Tá? O que é importante eu saber aqui? Tá? Primeiro detalhe que é importante eu saber: adulterar ou remarcar número de chassi. Então, todo mundo sabe, né? Todo carro tem um chassi. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar aquele chassi e vai adulterar, vai alterar alguma coisa que tem lá, né? Vai mudar um número, vai alterar alguma situação. Então, responde, né, por este crime. Tá? Além disso, gente, qualquer sinal identificador de veículo automotor. Então, além do chassi, existe uma série de sinais que os carros têm. Então, na lateral do carro tem um número, no motor, né, também tem um número. Então, são vários locais. Então, qualquer sinal identificador de veículo automotor também entra aqui, de seu componente ou equipamento. Então, essa é a ideia do 311, é adulterar, remarcar chassi ou qualquer número identificador, componente ou equipamento. Se tu for funcionário público e cometer esse crime no exercício da sua função, a pena ela é aumentada de 1/3. Então, a pena aumenta de 1/3. E incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Aqui em Jaraguá do Sul, alguns anos atrás, aí deu um problema muito grande nisso, caiu um monte de gente, né, em relação a esse crime, porque existia aí uma mini quadrilha, né, entre pessoas profissionais, né, agentes públicos, empresas de vistoria, garagens e tudo mais. Tá? Para a gente conhecer isso aqui, a gente precisa saber, primeiro ponto, o que é sinal identificador de um veículo? Então, a gente tem que ir lá para o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Hoje são considerados sinal identificador de um veículo: placa de identificação, número de chassi, cor, modelo e o ano. Tá? Isso são sinais identificadores. E o objeto da tutela aqui é justamente o sinal identificador. Justamente para quê? Para que tu evite de comprar um carro roubado ou furtado, para que não haja comércio irregular de peças de carro, etc. Essa norma, esse artigo aí, só entrou efetivamente no Código Penal em 1996, né? Porque houve uma movimentação aí de diversos delegados de polícia que pediram a inclusão desse artigo, justamente porque nos estados do Sul eles sofriam muito com isso, pois o adulterador de sinal, ele era parte de uma cadeia criminosa, mas não tinha como condenar ele. E aí acabava não respondendo pelo crime. E aí, então, hoje, né, a gente já tem essa possibilidade de poder cometer esse crime. Tá? No parágrafo 1º e no 2º é justamente a ideia. Imagina, né, os funcionários do Detran, Policial Rodoviário Federal, praticando esse crime, né? Ou seja, ele vai se usar de uma função pública, né? Por isso é um detalhe importante.
E o parágrafo 2º, ele é ainda mais importante. Por quê? Porque ele diz assim, ó, que lá o funcionário público, ele não vai só cometer o crime, mas ele vai, na verdade, o quê? Ele vai contribuir para que haja esse licenciamento e registro desse veículo alterado. Então, ele faz o quê? Por exemplo, ele, funcionário público, quando passa pela vistoria, ele diz, não, esse carro está tudo certo. Mas, na verdade, não está. Né? Ou seja, ele vai contribuir de forma negligente e de forma dolosa, né? Uma negligência dolosa, possibilitando que esse veículo seja licenciado até em outra unidade da federação. Né? Então, é justamente a ideia, né, de um objeto que é adulterado. E se o objeto, um automóvel de crime de furto, né, tem essa adulteração de sinal e tal, é vários crimes que a gente pode classificar, né? O crime de furto, para quem furtou, adulteração de sinal para quem adulterou, e para quem comprou esse carro roubado, ainda responde pelo crime de receptação. Então, várias as modalidades que a gente tem aí, né, nesses crimes. Por fim, nosso último artigo da noite, 311A. Aqui, gente, só rapidinho. Bem jurídico, fé pública, sujeito ativo qualquer pessoa, se o agente é cometido por funcionário público em razão dela, pena aumentada de 1/3. Parágrafo 2º aqui, crime próprio, ou seja, somente funcionário público. Sujeito passivo, Estado, tipo objetivo, adulterar ou remarcar. Elemento subjetivo, dolo. Ação penal pública incondicionada. Nosso último artigo aí, 311. Né? Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Gente, esse artigo surgiu em razão daqueles vazamentos de prova de Enem, tá? Que saía vazado de gráfica, de outros lugares. Então, isso aqui começou uma movimentação, e aí depois caiu uma série de concursos públicos fraudados, onde pessoas tinham acesso às provas antes. Tá? Então, tudo isso movimentou para que o Congresso Nacional criasse esse artigo do 311A. Tá? Então, é o que, gente? Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou comprometer a credibilidade do certame com conteúdo sigiloso. Então, primeira parte, utilizar ou divulgar indevidamente. Você utilizar um material que é sigiloso, de algum concurso público, exame e tal, ou divulgar, passar para outras pessoas esse material, beneficiando quem? A si mesmo ou a outrem. Tá? E a segunda parte é o quê? Comprometer a credibilidade do certame. Ou seja, a gente quer dizer que o concurso público é falso. Então, a gente vai dar um jeito de conseguir o conteúdo sigiloso e vazar isso para comprometer a credibilidade do certame. Então, também é uma das possibilidades desse crime aqui. Tá? E ali ainda tem o parágrafo 1º que diz o quê? Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Então, por exemplo, o cara é dono de uma gráfica que vai imprimir a prova do Enem, tem um contrato de sigilo e tudo mais, mas faz com que uma pessoa tenha acesso àquela prova e ela não é autorizada a isso. Então, configura o parágrafo 1º aí, tá? Se da omissão, da ação ou da omissão resultar dano à administração pública, a pena aumenta. Então, se a administração pública for lesada, por exemplo, a pena aumenta para 2 a 6 anos. Gente, batata, se é um concurso público relacionado aí a governos e tal, vai ter dano, porque os caras vão ter que refazer o concurso e tudo mais. Tá? E aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Tá? Então, bem jurídico, fé pública, sujeito ativo qualquer pessoa, se for funcionário público aumenta 1/3, sujeito passivo Estado, tipo objetivo, utilizar, divulgar, né, para si ou para outro, para comprometer a credibilidade do certame,
permitir ou facilitar alguém ter acesso às provas, né, a esses documentos. Então, são vários os verbos que a gente tem aí. Elemento subjetivo, dolos, tem que ter a intenção, né, da concretização de algum daqueles verbos. Ação penal pública incondicionada. Em relação a esse artigo aí, gente, é uma situação bem inusitada, digamos assim. Alguns anos atrás, inclusive a gente registrou um boletim de ocorrência de um concurso público que ia ser realizado, e a gente sabia que esse concurso público era fraudado, né, existia uma fraude desse concurso público, e aí a gente registrou um boletim de ocorrência com o nome de todas as pessoas que iam prestar o concurso e que iam ser as escolhidas. Eram 20, 30 pessoas, a gente errou dois. Não, desculpa, a gente errou. Até hoje eu não sei como a gente errou aquele lá, porque não era para ter sido aquela pessoa, mas depois a gente soube que ela acabou até ganhando um outro cargo dentro da prefeitura. Então, o que acontece? É justamente isso, para tentar evitar esse tipo de situação, esse tipo de fraude, tá? Então, é por isso que surgiu esse artigo aí, e ele é bastante importante nesse sentido. Então, vamos lá, gente. Antes de a gente finalizar aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, gente? Nada? Tá tudo sossegado mesmo? Então, pessoal, chamar aí o nosso colega que contribuiu aí no início da aula para dar um tchau aí para vocês e a gente encerrar a aula de hoje. Só um minutinho que eu vou chamar ele lá. Goodbye, my friends. Good night.